nossa segunda aula sobre conceitos básicos. Nós vamos falar sobre algoritmos, tipos de algoritmos, linguagem de programação, interpretadores e compiladores. O que é um algoritmo? Um algoritmo vai ser uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido. Ou seja, vai ser todos os passos que eu devo realizar para que eu alcance um objetivo dado. Então, para que a gente entenda como funciona e o que é um algoritmo, é interessante a gente fazer uma comparação com fatos do cotidiano. Então, um exemplo é quais são os passos que eu devo realizar para ir à escola. Subentendendo que eu estude de manhã, eu tenho que acordar bem cedo, ir ao banheiro, trocar de roupa, tomar café, pegar uma condução, descer próximo à escola. Pronto, cheguei. Então, o algoritmo ele vai ser uma sequência de passos, que foi cada passo que eu fiz desde que eu acordei até chegar à escola, e eu tinha um objetivo bem definido, que era ir à escola. Então, eu tenho aqui uma sequência de passos, que é uma sequência finita, e essa sequência visa atingir um objetivo, que é ir à escola. Então, é dessa forma que vai funcionar o algoritmo. Você vai ter uma sequência de passos, e essa sequência de passos vai solucionar o seu problema, ou determinada situação que você precise realizar. Então, no caso, eu poderia ter feito esses passos de maneira diferente? Sim, porque um problema ele pode ser resolvido de várias maneiras, em determinados casos. Então, para um algoritmo, o importante não nesse momento, que você como você faz, mas sim se você chega ao objetivo que você quer alcançar. Nós temos os tipos de algoritmos. O primeiro é uma descrição narrativa, que foi aquilo que a gente meio que fez anteriormente, que você vai utilizar a linguagem natural para descrever todos os passos que você vai realizar para chegar a um objetivo. E essa representação é uma bem simples, porque você não vai precisar aprender nenhum conceito, só que ela, em termos computacionais, ela não é muito precisa. Eu tenho um fluxograma que eu vou utilizar símbolos gráficos pré-definidos, e eles vão ser utilizados para representar o fluxo de dados de um algoritmo. Então eu vou ter um símbolo, aqui eu vou ter um símbolo do início do algoritmo, e aqui eu vou ter um símbolo do fim. Aqui eu tenho essa seta representando o sentido do fluxo de dados. Esse símbolo vai representar a entrada de dados. Esse símbolo vai representar a saída de dados. Então aqui eu entrei com os dados x e y, e aqui eu representei através de uma saída de dados o valor de m. Aqui eu tenho uma operação, esse símbolo vai representar que aqui dentro vai acontecer operações, tanto lógicas quanto aritméticas, e aqui é um símbolo para tomada de decisão. Então, o fluxograma ele vai ser bem fácil a sua compreensão, só que você vai ter que aprender a simbologia, e ainda é necessário mais detalhes no fluxograma, então ainda não o detalhamento não é tão preciso. Então aqui o terceiro tipo é o pseudocódigo Portugal, que é o mais utilizado. Ele é bem próximo de uma linguagem de programação. Ele vai utilizar uma sintaxe e uma semântica, ou seja, vai ter regras pré-definidas utilizando uma sintaxe, e é bem próximo da linguagem de programação, porém você vai ter que aprender essas regras. Então aqui nós temos um exemplo que nós vamos fazer um algoritmo para mostrar o resultado da soma de dois números. Primeiro tipo, eu vou ter a descrição narrativa, que eu vou realizar os passos. Eu vou receber os dois números que vão ser somados, ou seja, eu vou ter uma entrada de dados, vou somar esses dados, esses números, e vou mostrar o resultado obtido. Agora aqui eu tenho um fluxograma.
eu tenho o início do fluxograma, eu tenho a entrada de dados, ou seja, N1 e N2 foram digitados. Aqui eu tenho uma operação, a soma de N1 e N2, que vai ser passado o resultado para R. E aqui eu tenho a saída de dados, que eu vou mostrar esse R para o usuário. E aqui eu tenho um fim do fluxograma. Então eu tenho o terceiro tipo, que é o pseudocódigo, eu tenho um início, eu vou ter a declaração das variáveis, e aqui eu vou ter a seguinte, vai ser transcorrido da seguinte forma. Eu vou escrever, digite dois números, eu vou ler esses dois números, N1 e N2, eu vou fazer a soma de N1 e N2, vou passar o valor dessa soma para R, e eu vou mostrar na tela que o valor da soma está contido na variável R. E aqui eu tenho o fim. E agora nós temos as linguagens de programação. Então, o computador ele vai depender da gente para realizar tudo aquilo que ele faz. Ele vai depender do que a gente diga para ele aquilo que ele faça. Porque ele não é capaz, por si só, de fazer uma atividade. Então, o computador é burro, ele não consegue realizar uma atividade por si só. E como que eu faço essa comunicação entre o usuário e o computador para que o computador entenda aquilo que ele precisa fazer? É através da linguagem de programação. Então, a linguagem de programação ela vai ser composta por uma sintaxe, uma semântica própria, ou seja, você vai ter regras com letras, com dígitos e símbolos. E todas essas letras, dígitos e símbolos, eles vão ter uma maneira correta de você escrever, e esses símbolos vão ter significados diferentes, vão ter significados próprios. E nós temos dois tipos de linguagem, a linguagem de baixo nível e alto nível. A linguagem de baixo nível é aquela que é a linguagem mais próxima do computador. Então nós temos dois tipos de linguagem, que é a própria linguagem de máquina, que é aquela que o computador utiliza, com a sequência de zeros e uns, e eu vou ter também um assembly, que é uma linguagem derivada da linguagem de máquina. A vantagem de eu utilizar as linguagens de baixo nível é a velocidade, que é uma linguagem bem rápida, porém a desvantagem é a questão da portabilidade. Porque um programa que eu faço em um determinado computador, ele não vai conseguir ser utilizado em outro. Então temos essa dificuldade da portabilidade. E aqui nós temos as linguagens de alto nível, que são aquelas mais próximas da comunicação humana, e elas vão solucionar os problemas mediante o uso de estrutura de dados. Então aqui eu tenho alguns exemplos. A vantagem de você utilizar é o poder de representação através das estruturas de dados para que você consiga resolver os seus problemas. A portabilidade você já não tem o problema com portabilidade, qualquer programa ele pode ser utilizado em outros computadores. E a desvantagem é que são linguagens um pouco mais lentas e vão ocupar mais memória. E aqui nós vamos falar sobre compiladores e interpretadores, porque para que eu consiga executar uma linguagem de alto nível, eu preciso fazer com que o computador entenda. Então, eu vou ter que converter a linguagem de alto nível em uma linguagem que o computador entenda, que é a linguagem de máquina. Ou, de outra maneira, é necessário que o programa na linguagem de alto nível seja traduzido para uma versão equivalente em linguagem de máquina para que ele seja executado. Então, é necessário que se faça uma tradução do programa em linguagem de alto nível para a linguagem de máquina. Para isso, existem dois tipos de tradutores, que são os compiladores e interpretadores. Aqui, nós vamos falar sobre os interpretadores. Então, aqui eu tenho um código-fonte, onde vão ser escritas todas as funções e instruções do meu programa, em determinada linguagem de programação. E como que o interpretador ele funciona? Ele vai pegar, por exemplo, ele vai começar
ele vai pegar a primeira instrução, vai verificar se não há nenhum erro, vai transformar essa instrução em linguagem de máquina e vai executar. Depois ele vai voltar aqui, vai pegar a segunda instrução, verificou se não tem erro, transformou em linguagem de máquina e executou. E assim sucessivamente até que a última instrução seja executada. Então, essa execução desse código-fonte vai ser em tempo real. Ou seja, vai ser durante aquele momento que você vai fazer a interpretação, ele vai fazer a execução ao mesmo tempo. Então, cada vez que você for utilizar esse código-fonte, vai ser necessário que você faça todo esse processo. Então, essa é uma das principais diferenças entre interpretadores e compiladores. E agora nós temos os compiladores. Aqui você tem o seu código-fonte e ele vai passar todas as instruções para o compilador para que ele verifique se não há nenhum erro, e o compilador ele vai transformar todas essas instruções em um arquivo intermediário em linguagem de máquina, que vai ser o programa objeto. E a partir desse arquivo que vai ficar armazenado na memória, é que ele vai executar o programa. Então, como ele vai gerar um novo arquivo equivalente, na próxima vez que você for executar esse mesmo código-fonte, esse mesmo programa, você já não vai precisar realizar esse processo de compilação. Então, acredito que tenha ficado clara a diferença entre compiladores e interpretadores. Então, obrigado e até a próxima.